Olá, como está? Creio que você já tem percebido que as nossas postagens, elas trazem algumas reflexões, algumas frases sobre a vida, baseada na constelação familiar sistêmica. E aí, pode acontecer de você estar pensando, mas o que é a constelação familiar sistêmica? Nesse vídeo, eu irei explicar o que é a constelação familiar sistêmica. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a constelação familiar sistêmica foi canalizada por Bert Hellinger. O Bert, ele percebeu que no universo existem 3 leis e 2 pilares. A primeira lei é o pertencimento. A segunda é a ordem ou hierarquia. E a terceira é a lei do dar e receber, ou equilíbrio. E também os 2 pilares, que é a concordância e a gratidão. Bert, ele conseguiu perceber o mais sutil dessas 3 leis. Bert trouxe que a constelação é uma filosofia aplicada à vida. Uma ciência. Podemos dizer também que é uma vivência. Vivenciar essas 3 leis e esses 2 pilares. Através disso, você entrará em equilíbrio. Então, eu irei explicar cada uma dessas leis, pois através disso, você estará vivenciando a constelação. É importante dizer também que a constelação ela pode ser aplicada quanto no campo familiar, empresarial, no campo da saúde, no campo jurídico. Onde existe relacionamento, existem essas 3 leis. Vamos começar? Bom, o pertencimento. Bert trouxe que todo ser humano tem o direito de pertencer. Pertencer a um sistema. Aí, como eu disse, sistema familiar, sistema empresarial, sistema de saúde, jurídico, ok? Mas irei falar sobre o sistema familiar. Pertencimento. A partir de um momento que houve uma gestação, ali já existe o pertencimento. Toda pessoa, quando nasce ou não, no caso, um aborto, essa criança já pertence a esse sistema, a esse casal. Bom, quando no sistema familiar existe uma exclusão, observe só, se existe a exclusão, é porque existe o pertencimento e todos querem pertencer. Sim. Todo ser humano tem o direito de pertencer a uma família. Trarei um exemplo para você. Se num sistema familiar uma pessoa é excluída por um ato que ela cometeu, e 3 gerações posteriores, alguém vem e comete o mesmo ato.
Porque essa pessoa está olhando para o seu ancestral. E inconscientemente ela diz: eu vejo você. Você faz parte. Mas você lembra que eu tinha falado das 3 gerações posteriores? Então, se essas gerações aqui excluíram ele por um ato que ele fez, o sistema familiar não aceita uma exclusão. Automaticamente, essa geração que nasceu e trouxe o ato desse seu antepassado, ele traz para que tenha um equilíbrio no sistema. Para que ele seja incluído, para que o sistema possa fluir com amor. Porque aonde existe exclusão, o amor não flui. Se no sistema familiar existe questões com bebidas, na atualidade, é só olhar algumas gerações anteriores que você vai perceber que alguém foi excluído por ser alcoólatra. Então, se nesse sistema, quando existe alguém alcoólatra, ou que realizou um assassinato, e todos dessa família olha para ele com amor e concorda com isso, esse concordar não quer dizer, olha, eu apoio o que você fez. Não. Não é isso, não é esse concordar. O concordar seria esse falar, ok, você fez isso. Que é a pessoa. E aí, quando você concorda com a postura, com o comportamento dessa pessoa, futuramente não vai ter essa necessidade de uma compensação. Ou seja, que alguém nasça e faça a mesma atitude ou que tenha o mesmo comportamento que essa pessoa hoje. Por quê? Porque ela já foi incluída, já foi olhado para ela com amor, já concordou com o comportamento, com o jeito dessa pessoa. Então isso é o pertencimento, a pessoa se sente pertencente ao sistema, mesmo com essa postura que ela fez. Certo? Agora eu irei falar sobre a segunda lei, que é a ordem ou a hierarquia. Você já observou que, vou dar um exemplo, que nas famílias existe a escadinha de filhos? Isso é ordem, isso é hierarquia. Porém, aproveitando esse exemplo da escadinha, se o primeiro filho que nasce, ele nasceu. O segundo foi um aborto. O terceiro nasceu. O quarto. Mas se esse pai e essa mãe falam, olha, eu tenho 3 filhos, automaticamente este está sendo excluído. E esse passa a estar no lugar desse e esse no lugar desse. Você percebe que se você não está no seu lugar, você não tem força? Então esses aqui, eles não vão ter a força necessária para ir para a vida. Porque algo está sendo excluído, que é essa criança que não nasceu. Então você fala assim, Ricardo, então se a pessoa não nasceu e foi um aborto,
Ela é meu filho ou minha filha? Sim. Você precisa contar ela no grupo de filhos. Porque houve uma vida ali. Por mais que seja pouco tempo. Mas é um filho, é uma filha. E ele tem o lugar dele. Ele é o segundo ou a segunda filha. Então isso é importante para que os demais tenham força, que esse seja incluído ou que ele pertença a esse sistema, essa ordem dos filhos. Certo? Ordem entre pais. Não existe o pai que é maior que a mãe. Existe que os dois são iguais naquele sistema. Os dois chegaram junto no relacionamento. Não tem como um falar assim, olha, eu namoro com aquela mulher. Sendo que ela não sabe, isso não é namoro. Então, automaticamente, quando os dois dizem sim, eles começam um relacionamento junto. Então, o pai não é maior que a mãe e nem a mãe é maior do que o pai. Os dois chegaram junto, o marido e a mulher. E a escadinha de filhos vem posterior. Então, o casal, o pai e a mãe, têm precedência aos filhos. Então, esse relacionamento, ele chegou primeiro para depois chegarem os filhos. Certo? Então, todo o assunto relacionado aos pais, ao casal, não deve ser passado aos filhos. Isso é uma ordem. Esse casal, ele tem precedência e todo o assunto deve ficar entre os dois. Isso é uma hierarquia. Isso também serve para a área empresarial, jurídica e na área da saúde. Bom, agora eu irei falar sobre a terceira lei, que é a lei do dar e do receber, ou equilíbrio. Bom, você percebeu que no relacionamento existe um diálogo entre o casal ou entre duas pessoas. Trarei um exemplo entre um casal. Você já percebeu que quando uma pessoa fala muito obrigado, o outro fala de nada? Isso traz um equilíbrio entre o casal ou entre essas pessoas que estão nesse relacionamento. Não precisa ser exclusivamente um casal, certo? Pode ser num relacionamento profissional, numa amizade, certo? Então, quando uma pessoa ele faz algo, o outro automaticamente ele sente grato. Ele quer retribuir essa atitude que foi realizada por essa pessoa. Acontece muito no relacionamento de casal. Se um faz algo, faz um carinho, o outro também faz. E isso faz com que os dois mantenham-se equilibrados no relacionamento. Caso um faça ou dê mais naquele relacionamento do que o outro, automaticamente, esse que está dando, ele vai ficando maior ou vai se sentindo maior do que esse outro no relacionamento. Esse que está recebendo, ele se sente inferior a esse outro. E aí, nesse momento, existe a possibilidade deste que está recebendo sair do relacionamento. E esse que deu fala, nossa, eu fiz tanto por ele,
Eu dei isso, dei aquilo para ele e ele é tão ingrato que me abandonou. Mas você percebe que esse que estava dando deu muito e o outro se sente tão inferior que não consegue se manter no relacionamento? Então, quando um dá e o outro dá, esse relacionamento ele se mantém equilibrado. Ok? Bom, falei também que existe dois pilares, concordância e gratidão. Concordância é você concordar com tudo como foi e com tudo como é. Às vezes existem situações difíceis de ser concordado, né? Mas o que passou não tem como mudar. Então, concorde como foi e ressignifique. Traga um ressignificado para o que aconteceu. E seja grato, porque quando você é grato ou grata, você tem essa gratidão pelo que aconteceu, você está dizendo assim: eu concordo como foi, eu concordo como eu sou hoje. Porque se você não concorda como foi, ou você não é grato como as coisas aconteceram, você não concorda como você é hoje e você não é grato ou grata pelo que você é nesse momento. Ok? Bom, então, caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você tem algum tema que gostaria que a gente trouxesse uma explicação na perspectiva sistêmica, deixe nos comentários, ok? Aproveitando, curta nossa página no Facebook. Também nós temos o nosso Instagram, que estará todos na descrição deste vídeo. E também nós temos o nosso canal no YouTube, que também vai estar na descrição. Ok? Gratidão.